Fala aí galera, eu sou o T, estamos caminhando pro final da lore das amiguinhas desde criança, a Witch, a Keeper, e parece que a história tá chegando ao fim, certo? E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre os novos suportes de Alliance Insight, né? A nova main collection que dropa no ACG, eles estão anunciando as cartas pouco a pouco, e a lore da temporada é justamente a engrenagem de Jabelstar, né? A Black Witch, que tem a amiguinha dela, que a lore tramita, tá certo? A lore percorre pelos decks de Jabel, se você considerar, né? O Snake Eye, o Azamina, o White Forest contando o prequelzinho, né, da história deles, onde tem o corrompimento do Azamina. A Keeper, que é uma vagabunda que aparenta ser do mal, é traída pelos Azamina, e a gente tem a grande guerra no final. Então, eu não vou comentar os pormenores da lore, né, mas enfim, a essa altura eu imagino que a galera já saiba. O importante é que a Witch acaba sendo, e o Sinful Spoils, né, principalmente, acaba sendo um fio condutor de como você tramita por dentro da lore. Por exemplo, lá na lore dos World Chalice, a gente chama da lore do World Chalice, né, mas você tem N arquétipos diferentes. Você tem o Mac Knight, o Crusadia, os Crawler, os próprios World Chalice, né? Tem os Orcust e tem uma cacetada de decks diferentes dentro daquela lore. E como que a gente costura, já que tudo são tribos da mesma lore, nesse contexto de uma lore compartilhada, né? Você tem que ter compartilhamento de mecânicas, de decks, de cartas. E lá o compartilhamento é feito por dentro dos World Legacy. Então nós temos World Legacy? Tem as spells que são World Legacy. Então tem a World Legacy Memory, que é uma carta de Mac Knight. E aí você tem cartas específicas que interagem com o World Legacy, ou seja, se você faz, por exemplo, o link da Lib, tendo World Legacy no cemitério, qualquer carta, né? Você pode conectar a Lib setando qualquer carta World Legacy do deck. Teoricamente, com a Lib, você poderia conectar decks diferentes da lore, para poder unir tudo dentro de uma coisa só. Então, tem isso dentro dessas lores mais recentes compartilhadas, né? Não tem lá na Dual Terminal e tal, mas e eventualmente até tem tribos que se interligam, mas ultimamente é assim que vem sendo feito, como por exemplo o Despa. Você tem as fusões de Albite pro Tree Brigade, pro Spring, e você consegue passear por dentro da lore, pegando cartas de decks diferentes dessa forma, né? Essa aqui tende a ser um pouco parecida, e agora é onde você une todo mundo para tudo ficar muito mais alcançável, né? A coleção de Suda, de Supreme Darkness, tentou unir o White Forest com os Azaminas. Tanto que tem essas cartas que eu comentei com vocês aqui em cima, mostrando sobre isso, né? O Supreme Darkness, que chega pra gente daqui a pouco, tem uma menininha que o nome dela é literalmente Azamina White Forest. Então, pois é, eles estão tentando juntar tudo. E agora a última leva, com a batalha final, traz pra você ter um deck inteiro sobre essa porra. Então vamos acompanhar, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Antes de mais nada, só poder relatar pra vocês, né? Eu coloquei na aba de comunidade ontem que eu tava me sentindo meio mal, então não gravei. Eu ainda tô bem fudido aqui, mas já teve uma melhora, eu espero que melhore nos próximos dias. É basicamente uma gripezinha forte, tá ligado? Basicamente isso, mas tossindo igual um filho da puta. E outra coisa também é que meu óculos quebrou, ó. Infelizmente, aqui tá sem alça. Mas enfim, eu tenho que ir atrás disso. É só pra deixar isso claro, não é nada demais. Mas eu tô bem e eu vou gravar os vídeos aqui no decorrer do tempo. E vamos agora pro assunto do vídeo, let's fucking go. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela a gente vai poder acompanhar algumas cartas que foram anunciadas. Então nós temos um Jabelstar, se atentem ao nome. A Jabelzy, se atentem também ao nome, porque isso vai ser importante, né? A White Witch, que é como se fosse justamente a Keeper, né? Que é essa menininha aqui, que é justamente o Monster Illusion que você usa no deck de Quimera, é onde tem esse uso para essa carta. Nós temos também aqui uma fusão que se chama Azamina, ponto. O nome da carta é Azamina. E é isso aí. Temos também aqui um Synchro, que é o Snake Eye. Tá vendo o Pop aqui? Ele cresceu, pois é. Temos um Mystic... Ai, meu Deus. Tá, Mystic Mystery of the White Forest, que é um Synchro. White Forest. Tem mais uma carta, Filhas de Abel. Jabel no nome. Curse of Jabel. E Sinless Sinful Spoils, que é justamente o fim da lore, eu imagino, né? Então... Eita, diabo. Essas são as cartas anunciadas, né? Eu quero te convidar a acompanhar os suportes anteriores. Eu não vou contextualizar tudo. Por fim, eles ainda lançaram uma Field Spell de White Forest, né? Que é essa carta aqui. Então, para te contextualizar, caso você não esteja ligado, eu quero te convidar a ver esse vídeo aqui em cima, onde eu apresento para vocês o deck de White Forest, que é um dos carros-chefes dessa
dessa leva de suporte, né? É onde você consegue conectar um pouco as coisas. Até então, da forma que nós jogamos no TCG hoje, sem as cartas novas de Supreme Darkness ainda, nós não temos tanta ligação com a engrenagem de Azamina. Você até pode tentar usar, mas não tem-se tanta ligação, né? Nós temos as menininhas que são as... Eita porra. Que são as White Forest, né? Elas têm como característica ser um deck focado em Synchro Summon. Os Synchros que a gente faz, via de regra, são Synchro Stunners. Então a gente tem a ideia de fazer Synchro no turno do oponente, né? Porque é assim que os Synchro Stunners têm de característica no jogo por algum motivo, desde o Fórmula pra frente, né? E as menininhas, elas trabalham todas pagando um custo de jogar uma Spell ou Trap do campo pro cemitério. Esse é o custo para ela poderem ativar os seus efeitos. Por causa disso, as Spells e Traps White Forest trigam quando são enviadas pro cemitério para ativar algum efeito de monstro. Elas setam de volta para que esse teu custo seja baixo. Por isso que a gente acaba tendo que unir o deck de White Forest com um deck que faça sentido. Porque até então, o deck de White Forest é um deck que não se sustenta. Não temos cartas para botar no deck de White Forest de modo em que ele seja um deck competente sozinho. Então, as poucas spells que tem de White Forest, poucas spell e traps, e você não vai usar nenhuma delas em um alto número, pelo menos não por enquanto, acaba sendo um custo alto. Se você vai fazer um deck com hand traps de defesa, imagina você dando uma dessas menininhas aqui, uma Elzette descartando um Dominus Impulso, um Infinite Impermanence, é meio merda. Então a gente precisa alinhar o deck para que você tenha bons custos pagos para os White Forest. Você pode usar com um Caixeira da Vida. Por que Caixeira? Porque tem um Paraíso, tem um Birth, que depois de usar você pode jogar fora. Pode ser, mas o principal que a gente tem é Toy e Runic, né? Só que o Runic acaba não tendo espaço de tech card, mas você precisa, porque as cartas de Runic que você joga fora, elas não voltam exatamente, mas por causa da Fountain, você embaralha tudo pra comprar a carta de novo. Não tem espaço de tech, dependendo do formato isso é ruim. Então, o White Forest é um deck que tem um claro problema em como ele funciona, em como ele joga, tá? Mas com esse novo suporte, o White Forest é o ponto central, e com ele a gente consegue usar o deck de maneira competente. Beleza? Então fica faltando cartas, fica faltando spells ou monstros que chegam em spells para você poder pagar o custo com os teus White Forest. Tendo isso, a gente começa a trabalhar com um deck mais competente, tá? A coleção de Supreme Darkness, ela vai acabar trazendo essas cartas aqui de baixo, ó, que estão constando como OCG, tendo o epicentro nessa menininha aqui, ó. A Elzette Azamina of the White Forest, tá? Eu já comentei sobre esse suporte de Suda, que você pode me acompanhar nesse vídeo aqui em cima, mas eu ainda também vou trazer na semana que vem, que eu vou tentar focar só na nova Main Collection, né, de Supreme Darkness, e eu vou comentar melhor sobre o Azamina White Forest no TCG, com a coleção de Supreme Darkness. Então essa coleção de All-In é mais pra frente, tá? A gente só tá comentando. No vídeo que eu vou fazer essa semana, é só contando Supreme Darkness. E essa menina aqui é interessante, porque ela é White Forest e Azamina ao mesmo tempo, né? E ela tem um efeito que faz fusão, mas que também trabalha fazendo Synchro, e trabalha com Synchro Spoils. Então é uma carta interessante, né? Você pode revelar essa carta na tua mão, faz summon de um White Forest ou Azamina da tua mão, podendo ser ela mesma, porque ela é ambas. Durante a main phase, você pode Fusion Summon um Azamina Fusion do teu extra deck usando o monstro na mão como material, e com isso você consegue fazer a fusão da Sylvia, né? As fusões de Azamina que pedem a Sacred, que você faz roubando na mecânica. Com essa Elzette aqui, você consegue fazer ela usando monstros mesmo, que pede um White Spellcaster e também um... Light Spellcaster, e pede também um Illusion. E você tem isso no deck, né? Então dá pra fazer, até porque ela mesma é uma Illusion. E se ela é mandada pro cemitério como um Synchro material, você pode adicionar os Synchro Spoils, card de deck pra tua mão. Então, se você tem ela e você chega nela via White Forest porque ela é Light Spellcaster, e sincra com ela, ela vai pro teu cemitério, podendo pegar um Synchro Spoils, e você conecta a Azamina, por exemplo. Sem falar que você pode fazer a fusão de Azamina, onde você faz a Morcega e a Morcega conecta o Azamina, conecta o Synchro Spoil, e o Synchro Spoil te conecta com N e outras coisas, tá? Então, esse aqui é o ponto de partida pra gente poder entender esses novos suportes. Agora a gente vai para os novos suportes. Começando pela Jabel Star The Sim, a Adjudicator. Tudo bem, é a arte da menina, né, da Black Witch aqui, tá bem feinha, tá parecendo um Dragon Maid zoado, sei lá, um Dragon Maid da Deep Web. Não parece? Sei lá. Enfim, e aí ela é Fend, nível 8 Dark. E o fato dela ser Jabel Star conta porque você pode dar Seeker pegando ela. No TCG o Seeker ainda não foi mexido, né, a Wanted. Não foi mexida ainda em minha Black Witch. Nós temos 3 Black Witch e temos 3 da Wanted, mas no OCG tem um de cada só, tá? Então no OCG isso muda um pouco de figura.
mas aqui no TCG ainda tem Tree of de cada. Mas além disso, ela é sempre tratada como um Sinful Spoils card. Então você pode interagir com ela com cartas que pegam Sinful Spoils ou com cartas que pegam Diabel Star, que no caso é a Wanted, né? Então ela é buscável dessas maneiras. O efeito você pode banir uma Spell e uma Trap da tua mão ou do teu cemitério ou do cemitério e faz Special Summon dessa carta da tua mão ou do teu cemitério. Beleza, é interessante que ela pode vir do cemitério reutilizando esses materiais. E como a gente vai ter o carro-chefe no White Forest para esse deck aqui, juntando a lore toda, por exemplo, a gente acaba pagando o custo e jogando spells fora. A spell vai, volta e vai de novo, porque eu tenho que pagar o custo das minhas menininhas. E é tranquilo de eu conseguir alcançar isso. O problema é a trap, porque a trap White Forest eu quero que fique no campo para poder interagir no turno do oponente, né? Então vamos ver como que isso acontece. Além disso, ela tem um outro efeito que é Quick, que você pode pagar metade da tua vida para escolher uma carta que ele controla, destrói ela. E se outro Diabel Monster Card tá no campo, pode ser pra trás, e aí você tem a junção com o Snake Eye, né? Você pode Special Summon um Illusion Spellcaster Thunder Synchro do teu extra deck. Eu não sei se isso aqui vai ser comum, ter 2 Diabel no campo, então talvez seja um efeito bem mais secundário. O que a gente quer é que ela entre no campo de maneira simples, jogando as cartas fora. Até porque ela é Dark nível 8, eu não sei se a gente tem escalada pra chegar em Synchro 10. Mas a gente já vê, até porque no White Forest, quem é Thunder são os Synchros e as meninas de nível 4. As Extender, né, que no caso é a Witch criança e a Elzette, no caso, a Sinkeeper criança, elas não são Thunders, apesar de serem pequenininhas nível 2. A gente é acostumado a ter os pequenininhos como sendo Thunder, né? Nesse deck não é. Então, não sei se a gente consegue chegar em Synchro 10 usando ela, mas enfim, é uma carta ok, que deve ser usada no deck, eu imagino, tá? Não tenho certeza, mas enfim, vamos para a próxima menina aqui, que é a Diabelze The White Witch. Ela é Diabelze, ela não é Diabel Star, então você não pode dar Seeker, não pode dar Wanted nela, né? Mas ela também é sempre tratada como White Forest Card, e aqui é que tá a amarração interessante para você chegar nela, tá? Então, essa aqui, ela tem duas formas interessantes de você chegar, seja com Wanted, ou seja com carta que interage com Sinful Spoils. Essa aqui, ela tem Diabelze no nome, mas você pode tratar ela como White Forest. E ela também é Light Spellcaster. Então você pode chegar nela de N formas, tá? Porque os White Forest buscam Light Spellcaster ou White Forest Card, salvo engano, né? Então tá tranquilo, você consegue chegar nela. Qual é o efeito? Você pode mandar uma Spell Trap da tua mão ou campo pro cemitério e faz summon dela. Ou seja, ela é claramente um White Forest, entra como todos os outros. Mas ela tem um efeito legal aqui, ó. Se ela é Normal ou Special invocada, você vai poder mandar um Sinful Spoils ou Diabel Card do deck pro cemitério. Beleza, isso aqui também é interessante. Perceba que ela manda Diabel. E se eu colocar os Diabel aqui no Yu-Gi-Oh! Meta, por exemplo, para poder pesquisar as cartas, Diabel, considerando o nome da carta, né? Nós temos aqui, ó, o Wanted, que vai poder adicionar um Diabel Star do deck pra mão. Quem é Diabel Star é a Black Witch. A White Witch, que é a Sinkeeper aqui, ela é Diabelze. Então, nós não conseguimos dar o Seeker, por exemplo, na Diabelze. Então tem essas questões aqui. Mas como ela lista Diabel, então ela consegue mandar qualquer uma das duas. Não que isso seja um turn point gigantesco, porque nenhuma das duas é muito bom de estar no cemitério nesse deck de White Forest, mas é um ponto a se verificar, tá? Sem falar que ela manda Sinful Spoils também do deck pro cemitério. Então essa carta manda Sinful Spoils card, então ela manda essa. Ok, isso já é um ponto relevantíssimo, porque essa menina aqui agora, ela entra de maneira normal, como todas as White Forest entram, e ela pode dar efeito para mandar essa menina aqui do deck pro cemitério. E ela volta do cemitério, então beleza, o one-off parece já fazer mais sentido. Sem falar que ambas no campo conseguem virar Exceed 8 se for o caso, né? Tá tranquilo. O outro efeito é que monstros que você controla não podem ser destruídos por efeitos do oponente, enquanto tem 2 ou mais Diabel Monsters. Aqui a gente já começa, é que depende, né? Você pode deixar ela solta aqui, porque ela tem uma propriedade específica, né? Que enquanto tem 2 ou mais Diabel, monstros que você controla não podem ser destruídos por efeitos. Beleza? Então, ela é Diabel, e esse cara aqui também é Diabel. E esse cara aqui só vai ter efeito se você tiver outro Diabel. Então, se você deixa os dois soltos, esse aqui ele dá um efeito contínuo, que pode ser relevante, e essa vira uma interação. Então, quem sabe, possa realmente ser alguma questão, né? Possa ser alguma questão. Deixa eu ver, você pode pagar metade da tua vida e escolher uma carta que a gente controla. Custo, destrua. E se outro Diabel Monster Card tá no campo, você pode Special Summon um Illusion ou um Spellcaster Thunder Synchro, né? Você pode invocar um White Forestzinho aqui. Então, assim, deixar as duas soltas no campo, ao invés de fazer um Exceed 8, nem parece ser um negócio muito ruim, porque ela interage, né? E ela, a branca
joga a preta, a branca protege, a preta interage e ainda pode colocar um Tanner Synchro. Parece interessante. 2 cartas, mas que nada mais serão do que o one-off. Mas aqui eu quero frisar e pular essas cartinhas cebosas aqui, por enquanto, pelo menos, pra gente chegar de fato na parte que importa, né? Ela entra banindo uma spell e uma trap do cemitério, da mão ou cemitério. E, como eu disse, você não quer banir a trap White Forest. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pra próxima carta, que é essa trap aqui, ó. Essa trap aqui? Exato. Essa trap aqui, ó. Curse of Diabel. Essa carta, ela é interessante porque se você controla 2 ou mais Diabel monstros, mande um monstro que você controla pro cemitério e destrua todos os face-up cards que o oponente controla. Pode ser útil, mas o efeito que a gente quer de fato é esse segundo efeito, ó. Que se essa carta é mandada pro cemitério ou banida da mão ou deck, você pode adicionar um Diabel Spell Trap do seu deck pra tua mão, exceto a Curse of Diabel, ou seja, exceto ela mesma. Então temos mais uma trap, que ela tem o nome Diabel, não é White Forest, mas ela é carta White Forest. Porque se ela vai pro cemitério, eu trigo o efeito e busco uma carta. Isso é bom, porque eu vou poder adicionar uma Diabel Spell Trap. Até então, não temos uma Diabel Spell Trap, mas agora a gente chega na próxima, que é essa aqui, ó, Filhas de Diabel. Essa carta acaba sendo buscável pela trap, caso você pague o custo com os White Forest para poder fazer o efeito dela. E o efeito é, adicione o nível 8 ou maior Diabel, monstro deck, pra tua mão. Lembrando, você não pega a Black Witch com isso aqui, tá? Ou, se somente o oponente controla monstro, você pode fazer Special Summon dele no lugar. Legal. Se esse card é banido, você pode fazer todos os Diabel que você controla ganhar 500 de ataque. Então você tem até uma sinergia, um mini combozinho que você pode fazer usando essas cartas. São cartas úteis pra você ter no deck, tá? Então, com essa trap caindo, pingando no cemitério, você pode dar ela. E lembrando, ela é Diabel, então você pode dar a bruxinha branca nessa carta. Essa carta cai no cemitério e pega essa, a Spell, e você dá a Spell pra pegar a Diabel preta. Aí a Diabel preta entra banindo essas cartas aqui, por exemplo, e você tem cartas no campo dessa forma. É uma das formas que tem de você chegar nessas cartas usando suportes novos, tá? Mas vamos para os monstros de extra deck, para ver se isso cola de verdade, né? Os monstros de extra deck que nós temos aqui é o Azamina. Ele é um monstro de nível alto, eu não sei se ele vai ser muito bom, muito usado, tá? Provavelmente não. Nível 12 Illusion, Fusion. Ele é feito com a Queen of the Azamina e um Fusion ou Synchro monstro. Que carta é essa? Então a gente pesquisa por Azamina e a gente vai encontrar a Queen, né? Que é essa menina aqui, ó. Queen Azamina, cartas de Suda, Supreme Darkness, que chega daqui a pouco. Então tem essa menina que caso você use ela como material para fazer essa aqui. Spoiler, você não vai querer usar essa menina, então muito difícil de chegar nessa carta. Mas o efeito é que ela deve ser Fusion invocada ou Special invocado do extra deck por tributar um Saint Azamina. Aí muda um pouco de figura, que você controla e um face-up monstro que o oponente controla. Beleza, temos mudança em como a gente faz ela, porque a Saint Azamina é essa outra fusão aqui, ó. A Saint Azamina é feita com um nível 6 ou maior Fusion, mais um nível 6 ou maior Synchro. Jogando de Synchro, você tem uma carta, nível 6 ou maior Fusion, são os próprios Azaminas que você consegue chegar com a Azamina White Forest, que é a carta que eu mostrei pra vocês mais cedo. De repente, tendo essa menina no campo, você consegue fazer alguma coisa. Ó, seu oponente não pode escolher essa carta. Cartas que ele controla e casta no cemitério, foda-se. Se esse card é Fusion invocado nesse turno, Quick Effect, você pode Special Summon um nível 9 ou menor Azamina monstro do teu deck, ou extra deck, nível 9 ou menor. Então, fazendo essa menina, você dá efeito para invocar qualquer fusão Azamina do teu extra deck. E você tributa ela para fazer essa fusão grande se você levar um monstro do oponente, né? Porque tem que levar um monstro do oponente. É quase como se fosse um Contact Fusion do Albais. Mas tem que ter essa menina aqui, que ela coloca outra Azamina do lado e você tributa o monstro do oponente para fazer essa mina grandona pisar no campo com 4.000 de ataque, né? Bom, não pode ser destruído por efeitos. Toda vez que o oponente ativa uma carta ou efeito, todos os monstros que o oponente controla perdem 500 de ataque quando resolve. E quando o oponente ativa... seu oponente não pode ativar efeitos com monstros com 0 de ataque. A ideia é que você fique baixando o nível, o ataque deles toda vez que eles ativam um efeito. Porque isso aqui é toda vez, ó. Não é uma vez por turno, né? Então toda vez que o oponente ativa uma carta ou efeito e esse efeito resolve, todos os monstros que o oponente controla perdem 500 de ataque quando resolve. Então se no final o monstro tiver 0 de ataque, eles não podem ativar os efeitos mais, tá ligado? Então é uma pseudo floodgatezinha. Essa carta faz sentido, quem sabe você possa sim usar ela, tá? Tributando o monstro do oponente, é claro. Temos o Snake Eye, Execute Dragon, que é um Synchro. Mais uma vez, Snake Eye tá aí pra nós, né? Detalhe, Snake Eye aparece de vez em quando no OCG, sendo usado com White Forest. Porque, de novo, a White Forest Azamina é uma carta que existe. E aí a Azamina é carta que deixa o Snake Eye jogando. Lembrando,
porque no ACG ainda existe o Original The Sinful Spoils, né? Coisa que no TCG já foi banido. Bom, durante a Main Phase, ele é nível 12? Nível 12. Durante a Main Phase, então beleza, agora já faz mais sentido, porque você pode usar os nível 8 aqui, ó, que são nível 8, com o Stunner 4 do deck de Azamina. Aí faz mais sentido. Beleza. Durante a Main Phase, Quick Effect, você pode escolher um Face Up monstro no campo ou no cemitério. Coloque o Face Up na Spell Trap Zone do controlador como Continuo Spell. Além disso, essa carta não pode usar esse efeito no próximo turno, como se fosse um Mirror Jade, né? E o efeito dele de monstro é o efeito de ignição no campo do Flamberg, só que a versão Quick, né? Porque o Flamberg faz exatamente isso, ele pega o monstro do campo ou de qualquer cemitério e joga pra trás, pra Monster Zone. Interessante, faz sentido. Sem falar, bom, enfim. Então é uma boa interação, cara. Escolhe um Face Up monstro no campo e joga pra trás, parece bom. Durante a batalha, Quick Effect, você pode escolher 2 cartas no campo, um monstro e um Continuo Spell. Destrói ambas. Então se você usou esse efeito, entrando na batalha você vai levar outra carta do oponente. Porque essa carta que você jogou pra trás certamente não vai ter interação, ir pro cemitério. Até porque a Snake Eye já saiu do jogo, né? Então, ok. Nós temos um sincrozinho aqui, Mystic Mystery of the White Forest. Um Tanner... Ele é Tanner Synchro, nível 4. Ok. Então, se esse card é Special invocado, você pode escolher 2 White Forest monstros no teu cemitério e coloque-os na Face Up na Spell Trap Zone como Continuo Spells. Um pouco estranho, mas tudo bem. Durante a Main Phase do oponente, Quick Effect, você pode ativar esse efeito. Imediatamente depois que o efeito resolve, Synchro Summon somente usando monstros que você controla, tá? Então, eu disse que parece um pouco estranho jogar as cartas pra trás, mas você vai ter Spell Contínua Face Up, né? Que serve pra pagar os custos dos White Forest. E como que você faz ela se ela é nível 2? Quer dizer, ela é nível 4, né? Como que a gente faz ela, sendo que os meus Tanners são nível 4 ou são os próprios Synchros, né? Então, a gente vai até acessar de novo aqui, ó, a menininha, porque ela também não é Synchro. E eu não lembro como que a gente faz ela, não. Eu vou ter que dar uma olhada aqui pra tentar entender isso. Porque eu não lembro como que você faz ela. Um Tanner mais um não Tanner. Não sei. Vou ter que dar uma olhada pra ver como que a gente faz ela. Você pode fazer Special Summon dele, quem sabe, né? Special Summon dele, porque ele é um Tanner Synchro. E aí você faz ele pra fazer um outro Synchro, usando os monstros que você controla. De repente, pode ser, né? Porque a Jabel, a querida Jabel, ela invoca um Tanner Synchro pro campo, né? Enchain é um efeito do oponente, que geralmente você faz a Sylvia. Mas com esse cara aqui, rola fazer outras coisas, né? Se você tiver um Bicho, você faz um Chaos Angel, o que parece bom, né? Enfim. Por fim, nós temos a Trap, né? Que você pode ativar um desses efeitos. Escolher um Jabel monstro no teu cemitério ou banimento. Descarte uma carta, se fizer, faz Special Summon dele. Ou escolha um Face Up monstro. Monster Card na Spell Trap Zone e faz Special Summon. É uma carta que já parece ser mais ruinzinha, né? Então, essas são as cartas, mano. Acho que a gente passou por cima aqui da lore. Não são cartas explosivíssimas, tá? Não são as cartas que você põe que vai aumentar pra caralho o teto de consistência do teu deck, mas ele pode mudar algumas camadas na gameplay do deck de White Forest, que eu acho que é o grande motor e o foco desses suportes aqui, beleza? E é onde a gente consegue usar tudo de uma maneira mais eficiente. Eu peguei como exemplo esse vídeo do Lithium, que é claro que posteriormente podem aparecer coisas diferentes e que sejam... O que eu tirei aqui? E que podem ser até melhores, é óbvio, né? Provavelmente vai ter outras coisas, mas vai ser um bom exemplo pra gente dar uma olhada. Nessa decklist que ele usou, apenas como um esboço, um exemplo, o cara vê o suporte, vai botar as cartas pra jogar e faz um vídeo sobre. Certamente não é a melhor opção, mas é um norte, com certeza, pra gente ver as coisas juntas, pelo menos. Então você tem aqui, ó, os Jabel, né? O preto e o branco, e a Spell nova, a filha Jabel, além da Trap nova. Então, uma de cada. É o acréscimo que você faz aqui. A Trap é até decente de comprar junto com White Forest. A Spell não, mas a Spell busca os outros. Que você pega um White Forest que entra e joga uma carta que pode buscar outra. E assim por diante, né? White Forest, 3 Astelar, porque esse deck não tem normal summon a não ser a Sylvia, né? Então, tá aí, 3 Astelar. 2 Elzette, que via de regra é o melhor monstro lá do deck de Runic White Forest, né? Porque ela é Special Summon e tal. Mas aqui nós temos a Astelar e outras cartas de suporte. 2 da White Forest Azamina. Ela se invoca sozinho, por exemplo, né? Então, e sem pagar custo joga a carta fora, o que é interessante. 3 Sylvia e uma Russia só. E aí ele tá usando essa Field Spell. Essa Field Spell é interessante porque eu não comentei ainda com vocês, porque ela saiu depois, né? Ela não saiu no mesmo anúncio que essas cartas aqui. Mas é uma carta importante, que é essa carta aqui, ó. A Wits of the White Forest. É uma Field Spell de White Forest, coisa que o White Forest não tem ainda, tá? Field Spell.
Efeito. Quando essa carta resolve, adicione um White Forest monstro do deck pra tua mão. E se você fizer, você não pode Special Summon Dark monstro do teu extra deck pelo resto desse turno. Só Whites. Só Lights monstros. Light monsters. A primeira vez que cada White Forest seria destruído por batalha no turno ele não é. E você pode escolher um White Forest que você controla e ele é tratado como Tanner nesse turno. Ok, e lembrei agora como que a gente pode fazer o nível 4. Com 2 nível 2, você trata um deles como Tanner. Eu tava lembrando que existia essa carta, mas eu esqueci de mostrar ela pra vocês. Essa Field Spell é muito boa, tá? E ela também é carta de all-in. E ela é muito boa no White Forest, cara. Ela busca qualquer White Forest. E aí o deck começa a se moldar como sendo talvez algo mais autossuficiente, né? Então por mais que nós tenhamos ali 3 da pequenininha, que é o nome dela, ao invés da Elzette, ainda assim 3 campos aqui faz muito sentido. Terraform, campo a mais. 3 da Spell da Illusion. É Illusion essa carta? Eu esqueci o nome dela. É a carta que busca as menininhas, que no deck puro é ruim, porque a gente não vai ter com frequência a Spellcaster ou Illusion no campo pra poder buscar, mas nesse deck parece que fez mais sentido. Trap de White Forest, 2 Witch pra 3 Seeker, uma carta de Azamina, uma Trap pra Witch setar, né, pra evitar redundância, e 9 Hand Traps. Isso aqui é só o que o nosso mano usou. E como vocês podem ver, o extra deck todo branco, com exceção do Little Knight, e com exceção também das fusões de Azamina e Zaci, tá? Fiendsmith no side deck do amigo, porque é uma coisa que pode acontecer. Então aqui ele vai mostrar pra gente uma jogada, que é a Witch. A Witch tá entrando e tá setando a jogada de Azamina. Setou o Deception. O Deception vai dar efeito, vai tributar essa bruxa pra poder pegar a Sacred. Sacred revela aí, joga fora a própria Deception do campo e fez um morcego. O morcego vai dar efeito e pegou o Seeker. Beleza. Como não tem outro monstro do lado pra linkar, já que ele tá fazendo uma jogada com o mínimo de cartas possíveis, né? Você vai dar efeito da fusão no cemitério, né, da Sacred, embaralhando a fusão do campo. Pega de volta pra mão. Jogada padrão, ativa a Sacred T-Link 1, Wanted T-Link 2, né? Vai jogar a carta fora, pegar a Witch do cemitério pra mão. Lembrando que ele podia pegar outra carta, tá? Ele tem outras Diabel do deck que ele pode buscar aqui, mas ele pegou a Witch. E ele vai fazer a Sylvia. Tudo bem. Isso aqui até agora não tem jogada sendo feita. É simplesmente o Azamina, né? Que ele tá mostrando aqui pra gente antes de jogar, mas tudo bem. Aí ele ativou a Spell. A jogada que a gente vai ver vai ser a partir de agora. Porque a Sylvia tá aqui no campo, não fez o White Forest andar, né? Não sei porque que ele mostrou a jogada desse jeito. Eu acho que foi um replay ruim. Mas tudo bem. Ele pegou a Astelar, normal sumo da Astelar que vai dar efeito, jogou o campo fora. É isso. Ativou o campo, buscou a menina, baixou a menina, acabou. O objetivo do campo. Já que aqui a gente não tem outras spells. Isso é bom. Isso é interessante, porque agora você tem uma forma de começar a pagar os efeitos com as próprias cartas do White Forest, que é um ponto importante pra caralho, porque o White Forest não consegue, como eu disse, ele não é um deck que se sustenta sozinho, né? Então, como você tem agora Field Spell, dando a Field Spell e pegando uma menina, você já tem um custo pra pagar. Tudo bem que esse custo não volta, mas não tem problema, porque seja a Estelar ou seja a Elzette, chega na Sylvia, e a Sylvia pega a Spell pro Synchro pagar o custo. Deu pra entender? Então aqui é onde tá a jogada, ó. Você ativou a Field Spell, que pegou a Estelar, que jogou o campo fora e invocou a Sylvia no campo vai dar efeito e pegou uma Spell. Essa Spell que você pega é o custo que vai ser pago pelo Synchro que vai entrar agora, que você vai juntar pra poder fazer a Riciela. E agora a Riciela vai dar efeito jogando a Spell fora pra poder pegar a Trap e fazer a máquina girar. Ou seja, é o One Card Play, coisa que o deck não tinha. Não tinha, porque tinha que pagar o custo das spells, e aí tinha que ter Runic primeiro, Toy primeiro. Então, quem faz diferença nesses suportes é a Field Spell, que é a melhor carta desse deck agora, né? Porque isso promove essas interações que são bem boas pro deck, tá? Enfim. Então, resolvendo aqui, o Tails, é Tails o nome da carta, né? Não Illusion. O Tails seta de volta e a menina se invoca, né? A Astelar. Por isso que ele escolheu começar com ela, porque ela é um bom extender aqui, ó. A jogada com a Astelar é sempre mais forte, apesar dela ser normal summon e ser mais frágil por isso, mas ainda assim a jogada com ela é sempre mais forte, né? Então, você vai dar agora o efeito da Spell pra pegar a Elzette, e a Elzette já tem custo pra pagar, né? Porque a Elzette tem a Trap pra trás, ó. Ele juntou primeiro e fez a Diabel vai reciclar a Spell do campo, e a Elzette vai jogar fora a Trap. A Elzette entrou descartando a Trap, Trap efeito volta, mas a Elzette pegou um White Forest do deck. Ele pegou a Diabel's White Witch, que é tratado como White Forest. Beleza, Trap no cemitério, seta. Efeito agora da White Witch, jogando fora o campo que ele reciclou com a Diabel. Não tem efeito, mas tudo bem. No campo, a White Witch vai dar efeito e vai jogar agora a Trap. A Trap vai dar efeito e vai buscar a Spell Diabel, né? A filha de Diabel. Que você pode ativar agora, e você buscou agora a Diabel Dark.
E é isso aqui de diferente que nós temos, tá? Ignora ali aquela Sylvia ali em cima, porque o Azamina não ajudou nada o Game State a andar de White Forest, né? Mas enfim. Efeito agora dessa menina, e aí, ó, agora o Diablo está dragão, ele pode entrar banindo 2 cartas do cemitério, uma trap e uma spell, e tá tudo bem. Tá aí no campo, efeito da spell banida só pra dar ataque, a Sylvia tá reciclando o Synchro pra se invocar, e agora tem um Thunder 4 e um monstro nível 8. E tem também um monstro nível 2, dá pra fazer um Synchro 6, dá pra fazer um Exceed 8, desde que seja luz, né, porque eu acho, não sei se tem lock, mas enfim. Juntou 2... Beleza, dá pra fazer o 5-12 do Snake Eye, então não tem lock em luz não, né? O 5-12 do Snake Eye é muito bom, ele serve de interação, né? Baniu ali uma carta, vai embaralhar pra comprar uma, passou o turno e é isso aí, mano. Detalhe, mano, eu acho que a Diabel aqui, ó, ela conta como monstro pra esse cara ser interação. Então acaba que nessa endboard que você fez, que é uma endboard com uma carta, vai, já se desconsidera a Sylvia, é uma carta que você usou pra fazer isso, que foi só a Field Spell de White Forest, você tem isso aqui no final, ó. Isso é interação, que mata a carta do oponente. Isso aqui é interação, que volta uma carta do oponente pra trás. É uma boa interação, inclusive. A Diabel continua sendo Diabel, então ela invoca a Silveira, né, pra dar book nos monstros do oponente. E ainda tem a Trap, que faz mais de um Synchro. Enfim, então parece muito bom, tá? Então a carta que muda as coisas, na verdade, é essa aqui. E pau no cu de todo o resto que eu falei antes, né? Tudo bem que essas coisas aqui são coisas de utilidade, que você vai poder usar, juntar e fazer as paradas e tal, mas o deck de White Forest melhora, tá? Melhora. Vai ser um competidor em algum momento? Eu não sei. Vamos ver, até porque lá no OCG quem é o meta atualmente é o Blue Eyes, é o Orkush, e o Raze ocorrendo também em paralelo a esses aí, né? O White Forest consegue alguma coisa? Tem muito Special Summon, né? E a jogada que faz fazendo um Synchro Early Combo dá muita drop, seja lá pro Maxi ou pro Force, né? Então acho que é um pouco complicado. Ainda assim, quem sabe alguma coisa que ainda pode ser um deck que faça alguma coisa, né? Mas é isso aí, que esses são os suportes que faz com que você junte as cartas da lore, né? Então tem o Diabel, que é a Sinful Spoils, tem a Diabelze, que é White Forest, tem essa fusão, que é a Azamina, que usa as cartas anteriores, né? A Saint Azamina, e que você usa a Queen Azamina pra fazer. E nós temos também a menina aqui que a gente não viu no replay, ó, que é a Azamina White Forest. Então você junta tudo isso em um deck e agora você consegue fazer isso. Tem um deck bem mais respeitável do que tem atualmente se humilhando pra usar spell de Runic ou de Toy. Mas é basicamente isso, amigos. Diz aí o que você achou. Valeu, falou e até mais.